Buenas hermanos, que é Roberto Simões, Sátiro Contemporâneo. Isso é um vídeo para a gente traçar, não é história. Uma vez me questionaram isso, a tua pesquisa está faltando dados, né? Você entrevistou não todos os yogas do Brasil. Eu não sou da história, sou da ciência da religião, né? Então as minhas pesquisas não estão relacionadas a relatar a história cronológica dos mestres de yoga no Brasil ou qualquer outra coisa. A minha preocupação sempre foi e continuará sendo, enquanto isso for o tesão para eu pesquisar, o yoga e a sociedade brasileira. Mais do que entender o yoga, eu estou preocupado em entender, ou o meu tesão é entender e demonstrar pela ciência da religião os yogis que se simpatizam com o yoga para demonstrar uma parcela da população brasileira. O yoga é um pano de fundo, né? O yoga me serve como laboratório, como cadinho, para entender a cultura contemporânea do Brasil, essa pequena parcela que se preocupa e se interessa com nova era, com religiões orientais, mas sobretudo eu pego o yoga. Então eu não sou da história, né? Eu não estou preocupado em traçar a história correta, quem são. Mas três, sem dúvidas, personagens marcam e consolidam a ideia do yoga no Brasil. Hermógenes, De Rose e Prem Baba, né? Claro que há outros, e há mulheres também, Maria Helena Bastos Freire e outras, né? E outros. Mas sem dúvidas, essas três personagens, elas fazem parte já do senso comum, desse micro-universo do yoga no Brasil, se expandindo até, né? A exemplo de Prem Baba, voltando para a Índia, ele em contato com políticos brasileiros, né? Então se expandiu. Eles são a maior referência que eu chamo então de mentor. Mentor não é a autoridade no assunto, né? Porque não é essa essa é a preocupação da teologia, né? Descobrir então quem são os realmente grandes interlocutores, né, da cultura hinduísta no Brasil. Não é essa a questão. Há três grandes linhas de pesquisa do yoga no Brasil. A primeira linha é a que eu chamo de terapêutica, medicamentosa, que pensa o yoga como terapia. Há muitas pessoas importantes fazendo isso no Brasil. Uma segunda linha é o que eu chamo de exegética e histórica até. Elas são as que se debruçam sobre os textos sagrados do yoga, comentando, traduzindo, resgatando. Esses estão mais ligados à história, que às vezes me pedem. Há uma terceira linha, onde há escassos pesquisadores no Brasil. Se você está pensando em fazer aí um mestrado, doutorado, essa área tem pouquíssimas pessoas no Brasil que investigam a área humana do yoga, ou seja, ele inserido como um fenômeno social no Brasil, e é essa no qual eu me debruço parcamente, né? Eu não sou uma grande assumidade científica, eu tenho me consolidado um pouco mais, talvez, como um divulgador da ciência da religião e de uma parcela dela que estuda yoga. Então, essa perspectiva vai estudar o yoga como um fenômeno. Esses três personagens, sem dúvida, são importantes. Por quê? Vamos ver então, Hermógenes foi alguém que foi inteligentíssimo e que pegou, pensou talvez, ou intuitivamente, né? Como eu vou traduzir os símbolos hinduístas como karma, corpos sutis, espíritos como os siddhas, né? E outros símbolos do hinduísmo por uma cultura que é cristã. Na América Latina, como já falei algumas vezes, o único templo hinduísta é no Suriname. Né? Então, como ele fez isso? E esse é o grande mote do Hermógenes, na minha perspectiva de contribuição para o yoga, a sua junção com o espiritismo kardecista. Então, é muito mais fácil o brasileiro que está afim do yoga, né? Ou ler o yoga porque o espiritismo já fez tradução. Reencarnação, karma, espíritos desencarnados, e outros conceitos no qual o hinduísmo, o espiritismo já fez essa tradução através de Kardec e seus interlocutores no Brasil, grandes pessoas como Divaldo Franco e, obviamente, Chico Xavier. Hermógenes tem essa contribuição, tanto que é muito comum aos brasileiros pensar em Jesus
como um yogi, um avatar, né? Essa tradução que Hermógenes fez. A segunda contribuição de Hermógenes, muito importante, é a continuação. Não é ele que faz isso, né? Mas é a continuação que ele dá e a exposição que ele consegue dar através de seus livros, além do kardecismo, da cultura cristã, que o kardecismo vem junto também, a ideia terapêutica do yoga. O Brasil é muito forte em produzir religiões terapêuticas. Umbanda, candomblé, o próprio espiritismo, as benzedeiras católicas, por exemplo, são exemplos, o xamanismo indígena, ameríndio do Brasil, são exemplos de como a gente brasileiro gosta dessa e produz religiões terapêuticas. E o yoga entra, então, como essa espiritualidade terapêutica. Claro, e aí entra a nova era, não vou entrar nisso porque a gente já conversou sobre isso. Então essas duas grandes contribuições de Hermógenes. De Rose, ele não faz contribuição terapêutica, nem se aproxima da religião, assim explicitamente, ele afasta-se disso. Mas a grande contribuição, eu tenho um texto sobre isso, tenho um podcast sobre isso, é a sua aproximação do yoga com o capitalismo neoliberal. Que é muito em voga do Brasil hoje, né? Então é ele que vai fazer, por exemplo, a ideia do yoga empreendedor, do yoga com filiais dos seus espaços de yoga. Não há uma crítica aqui, tá certo? Eu sei que eu sou muito ácido, às vezes cínico até, mas aqui é só uma exposição de alguns dados no qual eu colho das minhas pesquisas. A contribuição de De Rose, sem sombra de dúvida, primeiramente, são duas, mas a primeira, muito forte, é a junção a aproximação, né, do yoga com o capitalismo neoliberal no qual nós vivemos hoje. Então, exemplos, as filiais de escolas de yoga. Hoje, nos cursos de formação de yoga, há aulas, por exemplo, de como você fazer um vídeo, né? Ainda mais agora na pandemia, não sei quando esse vídeo vai estar no ar, mas o que há de lives agora é impressionante. Mas de produzir uma escola, de que preço colocar nas aulas, olha só isso. Isso é muito neoliberal. De Rose é uma grande contribuição das filiais de yoga, mas sobretudo dos cursos para formar novos professores de yoga. Não é De Rose que inventa isso, claro que não. Mas no Brasil, sem sombra de dúvidas, ele é o seu principal expoente, né? A construção de gradações de crescer dentro do... Ele vai buscar isso lá na Índia, sem sombra de dúvida, né? Vivekananda e outros, Kuvalayananda, Yogananda, já fazem isso. Mas no Brasil, antes desses caras chegarem, os indianos, é De Rose que faz, herdeiro também de Léo Costé, né? Servananda, a gente já falou desses caras aí, dessa fase zero de transplantação do yoga na América Latina. Mas sem sombra de dúvida, essa ideia, porque ele forma então divulgadores da sua própria doutrina, ou método, se você preferir. Né? Então, se você pensar em grandes nomes divulgadores do yoga no Brasil, Pedro Kupfer, Anderson Allegro, presidente da Aliança do Yoga, não sei se continua sendo, mas foi, Camila Reis, tem outros nomes, obviamente o André, que é o filho do De Rose, são ou foram, durante pelo menos uma década, a grande maioria, duas a outras, alunos do De Rose. Então, herdaram essa percepção do yoga empreendedor, sem sombra de dúvidas. Uma outra consequência dessa pensamento neoliberal que vem com De Rose no Brasil é essa ideia oligárquica e aristocrática, né? De poucos escolhidos que De Rose também divulga no seu método, né? Então o yoga não é para todo mundo, o yoga é para jovens, o yoga não é para doentes, o yoga não é para velhos, né? Isso ele deixa muito claro, né? Que é absolutamente distante da proposta do seu contemporâneo aí, né? Que é Hermógenes, né? Que é um yoga mais permissivo, vamos pensar assim dessa forma. Então ele vai aproximar também, e a sua segunda contribuição, de ordens esotéricas místicas, sobretudo ocultistas, herméticas. É por isso, então, essa ideia de escalonamento na formação, nível 1 para nível 2, para nível 3, né? Isso é herdeiro, essa herança, então, das ordens esotéricas no qual ele transita, né?
como ele ostenta, né, a questão das comendas, né, isso é muito relacionado a essa aproximação das ordens esotéricas no qual ele faz parte, maçonaria, Rosa Cruz e tantas outras, né. Então, por isso, decorrência da segunda, essa aproximação mais mágica do método de Rose. Até um artigo, né, publicado por uma colega, criticada por De Rose muito, obviamente, mas é um artigo científico, da aproximação de alguns símbolos afros, portanto, mais ligado à magia, com o método De Rose, ou Swastika Yoga, né? E o terceiro expoente, sem sombra de dúvidas, é Prem Baba, ex-De Rose, que é também místico, iniciático, mágico, mas ele faz a sua aproximação, a sua contribuição mais forte esse sincretismo com a religião brasileira daimista. Hermógenes faz isso com kardecismo, como eu falei. De Rose é possível pensar, hipoteticamente, algumas aproximações com religiões afro, por mais que seja criticado por eles, isso é comum, que se criticar o que a ciência fala sobre si mesmo, né, quando é uma ordem espiritual, assim, religiosa. Mas ele faz, sem sombra de dúvidas, Prem Baba se aproxima, né, do xamanismo ameríndio, do daimismo. Ele é um fardado da religião Santo Daime e faz essa aproximação. E a segunda grande contribuição, e nisso ele ainda é ímpar, é pegar uma construção iógica brasileira e voltar para a Índia. Isso só Prem Baba fez, né? Hermógenes também foi discípulo de Sai Baba posteriormente, mas não leva o seu yoga terapia para lá, né? Com o nome yoga terapia de Hermógenes, assim, né? Muito menos Swastika ganha terreno na Índia. Agora Prem Baba consegue levar, se é forte, se não é forte, não é essa questão, mas ele consegue levar a sua igreja, né, o Wake and Love, lá para a Índia, né? Esse retorno do yoga construído no Brasil para a Índia, isso é inédito, pelo menos no Brasil isso ainda não aconteceu. Então, todos eles hoje, 2020, certamente perderam a sua força, tanto Hermógenes como De Rose, quanto Prem Baba, cada um por suas consequências e por situações que aconteceram. Um falecimento, De Rose vai perdendo sua força aí, muito empurrado por ex-discípulos, né, que criticam muito ele, e Prem Baba por um escândalo sexual, enfim. Mas sem sombra de dúvida, podemos pensar em 6 contribuições deles, vamos pensar. A junção com alguma espiritualidade brasileira para se firmar como legítimo, lógico, racional, todos eles fizeram. A exemplo de Prem Baba, busca uma autoridade indiana, Hermógenes com Sai Baba posteriormente, mas Chico Xavier era muito mais forte, Prem Baba com seu próprio mestre, né, que ele tem numa epifania. De Rose também faz aproximações com mestres indianos, né? O próprio Swastika é criado nessa construção aí de um espírito indiano, desencarnado, enfim, que todo mundo já sabe essa história. Uma forte aproximação com religiões terapêuticas brasileiras, né? Isso com uma chancela. Todos eles, de uma certa forma, hoje, tanto Hermógenes com seus livros, De Rose, mais clássico ainda, com as suas diversas filiais, né, da Universidade De Rose, agora a Método De Rose no mundo e no Brasil, obviamente, e o Wake and Love também, com essa ideia empreendedora que o yoga tem por fazer parte de uma sociedade que do capitalismo neoliberal, né? Eles então mostram cases de sucesso que são imitados, né, reproduzidos por outros yogis no Brasil. Aí ainda bastante todos individualista, né? Apesar das aproximações de alguns tipos de yoga com o budismo, né? E até o espiritismo, que é essa ideia de compaixão com o outro, ainda é muito difícil encontrar yogas no Brasil pensando o outro, né? Eles estão sempre pensando no próprio umbigo. Isso é uma característica, não sei se do yoga mundial, mas no Brasil sempre o yoga é muito individualista, né? Essa é uma característica do Brasil. Se isso acontece no mundo, eu acho que acontece, não é aqui o lugar de discutir isso, né? E o último, agora obviamente com a pandemia, isso ficou muito mais óbvio, não sei quando esse vídeo vai, mas agora estamos em final de julho. A visibilidade do yoga brasileiro vem se mostrando mais forte
Isso reflete os yogas muito mais medicalizados, né, com ares de secular, ou seja, separado da política e das suas instituições, e laico, buscando se separar de religiões dominantes. Isso não significa que aconteça, mas a ideia de distanciar o yoga de religiões, políticas e instituições sociais, por mais que isso seja impossível de acontecer. Espero ter contribuído. Gostou disso aqui? Dá um like, daqueles negócios que você sabe fazer aí. Visita meu site www.eucontemporâneo.com. Ali tem podcast com aulas de graça, cursos de graça. Ali tem muitos textos meus. Tem mais vídeos como esse no meu canal do YouTube. E se você for corajoso, eu tenho uma plataforma EAD, de curso à distância, obviamente, de baixo custo, brother. Por 50 pila por mês, tu tem acesso a todos os meus cursos. Ou pode comprar curso individual por 15, 20, 30 pila por mês. Cursos que não vão ensinar você a ser professor de yoga. Não vou ensinar você a meditar corretamente, mas vão ajudar você a pensar o yoga fora da caixinha e em cima dela. Meu nome é Roberto Simões, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença até agora.